Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cássio, hein? Cássio salva, o Mosquito marca e o Timão emplaca 4 vitórias seguidas. Tá tudo bem? Mais ou menos. Precisa melhorar muita coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Já vou falar tudo sobre esse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, vídeos muito bacanas, transferências sobre o mercado da bola e se ativar as notificações do seu time do coração, recebe tudo em tempo real na palma da sua mão. E ainda as transmissões ao vivo e de graça do Campeonato Francês e da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Não perde tempo. O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Bom, vamos falar desse jogo meio fora de hora, né? A Federação Paulista conseguiu realizar pelo menos esse jogo e também o do Palmeiras nesta quarta-feira contra o São Bento, fora do estado de São Paulo, no município de Volta Redonda. E aí teve uma espécie de protesto, né? Com máscaras na hora do hino, na pose para foto, 1 minuto de silêncio antes da bola rolar e depois no minuto 22... meio sem sentido, como se isso fosse valer de alguma coisa, né? Mas vamos lá. Vamos tentar analisar o futebol que aconteceu dentro das 4 linhas. Foi uma partida muito ruim da equipe do Corinthians. E é incrível a gente falar isso porque o time vem de uma sequência muito positiva, uma das melhores dos últimos tempos, começando uma temporada. São 4 vitórias consecutivas, 8 jogos de invencibilidade. Mas tem um contexto, né, nessa sequência. Você tem vitória sobre a Ponte Preta, da forma como aconteceu, né, com aquele gramado encharcado lá na Arena Corinthians, e aí vem o gol depois de um pênalti, que aconteceu, evidentemente, mas foi uma vitória meio apertada. Depois uma vitória sobre o São Caetano, também sem jogar muito bem. A vitória sobre o Salgueiro, que é uma equipe muito mais fragilizada. E agora essa vitória sobre a equipe do Mirassol. O Mirassol teve o dobro de finalizações do Corinthians no jogo. Mais de 20, o Corinthians teve apenas 12. O Corinthians foi efetivo, dá pra gente usar esse argumento mais positivo. Agora, falhou muito no sistema defensivo. O time do Mirassol, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria saído com a vitória. E se não fosse o gigante Cássio, que pegou o seu 20º pênalti na carreira, já nos acréscimos no segundo tempo, o Corinthians não teria vencido a partida. E não só na penalidade. Depois, o jogador do Mirassol recebe livre pelo lado esquerdo e ele faz mais uma importante defesa. No começo do jogo, ele também faz uma defesa fundamental quando o jogador está na cara dele e ele consegue embaixo fazer a defesa. Um pouco mais, repito, de qualidade no ataque do Mirassol, o Mirassol tinha resolvido a parada. O Cássio estava numa noite inspirada e acabou resolvendo, porque o sistema defensivo vazou. O Gemerson cometeu alguns erros infantis em saída de bola. Teve um lance em que o Otero, por exemplo, tentou ajudar defensivamente, foi carregando a bola dentro da área até espanar ela errada, houve um cruzamento e o cara perdeu o gol embaixo das traves. O Mirassol teve muitas chances para vencer a partida. O Corinthians menos. O Corinthians criou muito menos. Começou o jogo com total domínio do Mirassol. O Corinthians melhora depois dos 15 minutos, aí consegue chegar algumas vezes no ataque, numa delas sai o gol, numa virada de bola espetacular do Gabriel, cruzamento do Fagner e o Mosquito, que estava caindo pelo lado direito, centraliza para marcar o gol. Aliás, sem o Matheus Vital, antes do Matheus Vital ter sido o jogador de destaque e melhor atleta do time, o Mosquito era quem estava resolvendo os problemas. O Mosquito lesiona, o Vital volta, assume a parada, né? Agora, com a lesão do Vital e culminando com o retorno do Mosquito, a esperança era nele. E ele não decepcionou. É um jogador que vem crescendo no ataque, tem tido boas finalizações e, pelo menos na ausência do Vital, o Corinthians pode contar com um jogador um pouco mais efetivo. Porque se depender do Jô, a coisa não acontece, gente. É impressionante, ele parece jogar numa rotação diferente dos demais atletas. Eu não entendi a escalação do Wagner Mancini. Eu sei que tem muitos jogadores que estavam voltando, como o caso do Mosquito e do Léo Natel, e talvez ele não quisesse colocar os dois ao mesmo tempo, porque ele iniciou com o Mosquito e só depois colocou o Léo Natel. O Casares, mais uma vez, não começou como titular, e de novo talvez venha o argumento do campo difícil, do jogo, não sei o que, fora de forma. Ele tem que jogar, né?
Ele tem que jogar. O Corinthians jogou sem um meia. E por que não testou o Gabriel Pereira, então? Talvez. E por que o Luan não entrou na partida? Ele insistiu no Otero até o final. E o Otero, de novo, perdido no jogo. Perdido, correndo para lá e para cá, esforçado talvez. Apenas, ele não acrescenta. O Mancini jogou com o Gabriel e o Ramiro. E o Ramiro, acho que a gente precisa fazer um elogio. O Ramiro é um cara que se desdobra, cara. Olha, o Ramiro teve um chute espetacular que a bola bateu no travessão e ele tá tentando esse gol de fora da área há muito tempo, mas ele é um motorzinho ali, é um cara que tenta, um cara que corre, um cara que se esforça, que muitas vezes tem que acabar tendo que apagar incêndio dos companheiros. E eu acho que o Ramiro, assim, na técnica, eu optaria pelo Cantilho ali como segundo homem de meio campo para a construção de jogadas. Eu acho que o Cantilho tem muito a acrescentar, embora você perca no combate. Mas o Ramiro é um cara que ele se justifica quando você vê ao final do jogo tudo que ele correu, tudo que ele tentou. O Gabriel e o Ramiro ali no meio de campo, e aí você não tinha um meia armador, porque já não tinha o Matheus Vital, que não é necessariamente um meia armador, mas é um cara que dá muita opção, que combina jogadas, que chega na frente. Aí você tinha o Mosquito pela direita, o Otero pela esquerda, na verdade alternando com o Varanda, e o Jô lá na frente. O Varanda é um jogador de bom recurso técnico, tá? Só que eu não sei se foi orientação, porque a gente estava acompanhando a transmissão e a informação do repórter era que o Mancini estava pedindo para ele não voltar tanto e tudo mais, mas eu imaginava que era a orientação do Mancini, né? Ele estava marcando muito o lado direito ofensivo do Mirassol, então ele voltava muito. E o Varanda ele tem que jogar mais perto da área. O Corinthians foi mais, digamos, estratégico, mais defensivo, e aí não favoreceu o jogo do Varanda, que até teve uma boa chance ainda no primeiro tempo, quando ele consegue fintar o marcador, chapar e o Muralha faz a defesa. Mas ele estava jogando muito longe da área, ele estava com uma função de mais marcação do que de criação ofensiva. Mas eu acho que dentre as opções que o Mancini tinha no banco de reservas, ele poderia ter começado de uma forma diferente. Aí no segundo tempo ele mexeu bastante no time, né? Botou o Léo Natel, botou o menino Cauê, que ainda está tentando se soltar. O Fagner sentiu, né, e entrou o Bruno Mendes. O Bruno Mendes vem se firmando como uma alternativa ao Fagner, embora eu acho que hoje o Bruno Mendes até seria titular, acho que essa discussão cabe no lugar do Gemerson, porque se tem a proposta do Atlético, se ele vai sair, se não vai ter o contrato renovado, era bom que resolvesse isso logo, né? Porque ficar esperando até junho e tudo mais, daqui a pouco o Corinthians tem um jogador que não tá rendendo, não tá, sabe? Não sei. E o Bruno Mendes tá pedindo passagem há muito tempo, tá jogando em qualquer uma das funções ali do setor defensivo e tá jogando bem. Eu acho que ele merecia uma chance, uma sequência maior, uma sequência mais positiva. Bom, depois do Bruno Mendes, aí entrou o Léo Natel, entrou o Cauê, entrou o próprio Casares, mas o Otero, claro, o Otero ficou no time. Depois entrou o Camacho também no lugar do Ramiro. E aí o time mudou um pouco o seu escopo, melhorou um pouco até no sentido de, digamos, mais condução de jogo, de estratégia e tudo mais, mas nos minutos finais o Mirassol realmente resolveu correr atrás do empate, criou muitas oportunidades e aí de novo, se não fosse o Cássio, o Corinthians teria saído com um empate ou quiçá até mesmo a derrota, porque o Mirassol, a equipe do interior paulista, lutou para isso, mas faltou qualidade mesmo. O Corinthians precisa repensar muita coisa, eu falo isso todos os vídeos, estou sendo repetitivo, mas assim, o Mancini também precisa se ajudar. Ele precisa também entender, eu entendo assim, ele é um cara que tem um discurso muito legal, eu imagino o quanto ele deve estar se esforçando para melhorar o time, os resultados têm sido bons, mas ele não pode estar fechando os olhos para o que está acontecendo. O time tem seríssimos problemas ofensivos, hoje falhou defensivamente várias vezes, é que a bola parou no Cássio, porque não dá para olhar só a estatística, não dá para olhar só um time que, por exemplo, não sofre gol a 3 jogos. Se ele usar isso como argumento, é um argumento enganoso. Se ele usar o argumento da sequência positiva, também é outro argumento enganoso. Porque você tem uma sequência muito mais complicada para o restante da temporada. E você vai se voltar para essa sequência positiva contra São Caetano, Salgueiro e Mirassol e Ponte Preta, e o empate contra os reservas do Palmeiras na Arena Corinthians, jogando em casa, eu acho que é muito pouco. Eu sei que as opções são menores, o clube já afirmou que não vai contratar, vai ter que apostar na categoria de base, mas assim, ele precisa recuperar alguns jogadores. Eu acho que agora é o papel do técnico.
ele precisa encostar no Luan e recuperar esse jogador, ele precisa dar olhar com mais carinho para o Cantillo, que é um jogador que tem uma visão interessante de jogo, e ele precisa resolver esse problema ali na frente. Ele não pode mais insistir com o Jô e Otero. Esses dois jogadores não correspondem mais. Eu não sei qual seria a solução, mas nesse momento, eu sei que ele não tinha o Léo Natel até esse jogo, mas ele precisa mudar, ele precisa mexer. Ele não pode manter o Jô como ele vem mantendo, ele não pode mantendo o Otero como ele vem mantendo. Não dá, gente. Esses caras não estão dando resposta e o Corinthians está sendo burocrático e previsível e insosso do meio para frente. A ponto de ver jogos como a gente está vendo aí de qualidade muito inferior. Então assim, a sequência é boa, os resultados são bons, mas tem que melhorar muita coisa, muita coisa. Será mais um ano difícil, eu bato nessa tecla, a menos que a competitividade, a raça, a garra corintiana, ela supere tudo. Mas há um limite até para isso. Vai chegar um momento em que a qualidade do adversário ela vai ser superior. E hoje, mesmo se tratando do Mirassol, isso quase aconteceu. Mas aí o Corinthians tem no gol um goleiro fantástico, um dos maiores da história do futebol brasileiro e talvez o maior da história do Corinthians. Não fosse ele, o resultado seria diferente. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!